Os pecados da natureza humana. Você já parou para refletir sobre as advertências que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Galácia? Na carta aos Gálatas, o apóstolo nos oferece uma lista que não é apenas uma simples enumeração de pecados, mas uma análise profunda da condição humana e dos caminhos que nos afastam da presença de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, Paulo revela as chamadas obras da carne ou da natureza humana, atitudes que são manifestações diretas do ego, da natureza pecaminosa que habita em todos nós. E talvez o mais impactante é que esses pecados, embora antigos, ainda são extremamente relevantes para o que vivemos hoje. Neste vídeo vamos entender o que o apóstolo Paulo está realmente querendo nos dizer com esta lista. Ele começa com algo que é quase sempre o ponto de partida para uma vida afastada de Deus: imoralidade sexual. Aqui Paulo não está falando apenas de adultério, mas de toda forma de comportamento que desrespeita o propósito de Deus para o corpo humano. A imoralidade é o reflexo de uma busca desenfreada pelo prazer momentâneo, sem considerar as consequências espirituais e emocionais. E o mais grave, essa busca muitas vezes nos leva a uma desconexão com o plano divino. Mas Paulo não para por aí. Ele fala também sobre impureza e loucura. Esses são pecados que, de certa forma, refletem a total perda de controle e equilíbrio. Quando alguém vive em impureza, seja no pensamento ou nas ações, está se afastando da santidade e da pureza de Deus. A loucura aqui pode se referir a uma mente que perdeu o rumo, que cede à confusão e ao caos gerado pelas suas próprias escolhas. A falta de clareza de propósito na vida se torna um terreno fértil para a prática do pecado. Agora o apóstolo toca em um ponto muito sensível: a idolatria. Quando falamos de idolatria, não estamos falando apenas de adoração a deuses de pedra ou madeira. A idolatria é muito mais do que isso. Ela se refere a qualquer coisa que tomamos como mais importante do que Deus, seja dinheiro, fama, poder ou até mesmo relacionamentos. Paulo nos alerta de colocar qualquer coisa acima de Deus é um caminho direto para a destruição espiritual. Nossa tendência natural é buscar segurança e satisfação em coisas temporais, mas Paulo nos chama de volta à verdadeira adoração, que é exclusiva a Deus. E então ele menciona o que muitas vezes passa despercebido em nossa análise dos pecados: inimizade, discórdia, ciúmes, ira e contendas. Aqui Paulo está falando de atitudes que se manifestam em nossa relação com o próximo. São esses pecados que muitas vezes rompem os laços de amizade, destroem famílias, causam divisões na igreja e geram uma cultura de desconfiança e rivalidade. A raiva descontrolada, a inveja e a disputa por poder ou reconhecimento são frutos da carne e são os principais responsáveis por afastar o amor e a paz que Deus deseja para nós. E ainda mais chocante, Paulo fala de bebedeiras, orgias e festas desenfreadas. Esses comportamentos são diretamente ligados à busca incessante pelo prazer imediato, sem considerar as consequências para a vida espiritual e física. A Bíblia fala sobre as festas e bebidas e o comportamento libertino. Quando se tornam vícios, nos prendem a uma vida de superficialidade e afastamento de Deus. E é curioso notar que, embora as festas possam parecer inofensivas, elas são muitas vezes um reflexo de uma busca por uma fuga da realidade das responsabilidades que Deus nos chama a viver.
A lista de Paulo não termina por aí, mas ao resumir todos esses pecados, o apóstolo está nos mostrando um padrão de comportamento humano que se distorce cada vez mais à medida que nos afastamos da vida no Espírito. Ele nos adverte de que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Essa não é apenas uma ameaça, porém uma realidade espiritual. Quando vivemos de acordo com as obras da carne, estamos nos afastando da presença de Deus e de sua obra transformadora em nossas vidas. No entanto, Paulo não deixa a igreja sem uma alternativa. Ele nos apresenta o caminho da frutificação no Espírito, que é o oposto de tudo aquilo que ele listou como obras da carne. Em vez de viver para os desejos egoístas, podemos buscar os frutos do Espírito, como o amor, a paz, a bondade e o domínio próprio. Esses frutos são a evidência de uma vida transformada e alinhada com o coração de Deus. A mensagem de Paulo para os Gálatas é também uma mensagem para nós, um convite à reflexão e à mudança. Não importa quão longe você tenha ido ou quantos erros tenha cometido, a graça de Deus está disponível para todos que se arrependem e buscam viver uma vida no Espírito. E acima de tudo, essa é uma chamada à liberdade, a liberdade de viver sem as correntes do pecado, em comunhão com Deus e em harmonia com o próximo. Portanto, que possamos ser pessoas que refletem o fruto do Espírito em todas as áreas da nossa vida, e não as obras da carne, que Paulo tão claramente nos alertou. É um convite à transformação e à decisão está em nossas mãos. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo onde falamos sobre os pecados da natureza humana, aquela tendência que todos nós temos de nos afastar dos princípios de Deus e cair em comportamentos que nos afastam da paz e da harmonia que Ele deseja para nós. Vimos como Paulo em Gálatas nos alerta sobre as obras da carne, que vão desde a imoralidade sexual até a inveja, a discórdia e até mesmo a idolatria. E o mais importante, ele nos mostra que essas atitudes não nos levam a caminho de Deus e nos impedem de viver plenamente aquilo que Ele preparou para nós. Porém, o mais interessante de tudo é que, apesar de tudo isso, Deus nos oferece uma alternativa poderosa: viver segundo o Espírito, que nos conduz a frutos como o amor, a paz, a bondade e o domínio próprio. Se esse vídeo fez você refletir, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. E claro, deixa nos comentários o que você pensa sobre os pecados da natureza humana e como podemos cada dia mais viver de acordo com os princípios de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida.